vem nessa. Que é o ritmo do programa. Bendita hora. Ó, vai lembrar. Seu filho cantava. Cinquentões, assim, ó. Saudade dessa época, que nem foi a minha, mas eu gostava de ouvir. Muito bom mesmo é o programa Bendita Hora, porque ele é ao vivo, ele traz essa alegria e traz convidados de alto nível aqui nessa terça-feira. Vocês vão ver por quê. Por isso, meus irmãos, olha aqui, ó, começando mais um programa, vamos colocar nele, que é o motivo de tudo. Vem junto, compadre, vem embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Muito bem, gente, olha aqui, ó. Vamos aos nossos convidados de hoje. Ela está vindo pela primeira vez aqui no meu programa, ela é advogada, especialista em direito de família, viu, gente? É isso aí. Ela é pós-graduada em direito empresarial e direito de família. Tenho a honra de trazer aqui pela primeira vez no meu programa a nossa querida doutora Ellen Moreno. Doutora Ellen, Obrigada. seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo Você é muito querida. Obrigado por você ter aceito. Né? Obrigada pelo convite. Ele já veio aqui no meu programa. Ele é muito competente. Ele é professor, gente, de psicologia clínica. Olha só. Psicólogo em certificação de gestão do estresse. Olha só. Ele é estudioso. Ele é neurociência. Ele trabalha na aplicação das neurociências em saúde mental, bem-estar. Estou falando do nosso querido doutor Armando Ribeiro. Doutor, que alegria, seja bem-vindo, né? Que alegria estar aqui. Maravilha. Mais uma vez. O senhor gostou dessa música, hein? Demais. Legal, né? Não é, acho que é da nossa época. Mas Não é, mas temos referência. temos referência. Muito bem. Gente, meu lado esquerdo aqui, ele é economista dos bons, hein? Tá? Executivo de bancos em mais de 30 anos de experiência. Ele é professor universitário. Me ajuda aí, como a MBA em finanças e controladoria, palestrante profissional, consultor de... Como é que é? De coaching, é isso? Coaching. Tá aqui, ó. É o nosso querido economista, para mim doutor também, Ivan Emerick. Emerick. Doutor Ivan, para mim é uma honra tê-lo aqui. Para viu? mim também, Padre. Obrigado Obrigado pelo convite. Deixa eu ver isso aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é um dos trabalhos do doutor Ivan. Mostra aqui, ô Mineiro, que bacana, ó. Saúde financeira sem mistérios, hein? Tá? Aqui, ó. É um dos assuntos que ele vai tratar hoje para nós aqui. Legal, doutor. Tamo junto aí. Esse aí é meu, né? Esse é seu. Isso aqui é meu. Ninguém mexe aqui, hein? Mexe aqui não, hein, mineiro? Olha, ela é doutora em psicologia clínica. Já deu para perceber o gabarito dessa mulher, hein? Psicopedagoga e terapeuta. Eu tenho a honra de trazê-la aqui mais uma vez, a minha querida amiga, doutora Cristina Esteves. Não tem para ninguém. Cristina, você é maravilhosa, viu? Fico muito feliz com você estar aqui. Você e teu esposo. Vocês são maravilhosos, tá? Gente, muito bem. Vamos ver aqui um pensamento. Todo o programa nosso, nós temos um pensamento. Eu gostaria que vocês, em pouquíssimas palavras, dessem uma pitadinha sobre ele. Esse aqui, ó. A gente sempre pode aprender algo com os outros. Inclusive, como não ser. Legal, hein? Legal, hein? Eu achei interessante isso daí. O outro faz parte da nossa vida, né? Todos nós, eu acho que seria legal que nós tivéssemos essa consciência. O outro é muito importante na minha existência. Porque eu posso realmente ver no outro qualidades que podem me levar a uma inspiração
dos meus dons e talentos. Assim eu penso. O outro pode me inspirar. E os meus dons e talentos podem ver aquele que faz uma coisa legal, me motivar. Mas o outro também pode ser algo que eu posso falar assim, eu não quero usar esse atalho não. Você pensa assim também, doutora? Como é que você pensa essa frase? Quer complementar, quer tirar, quer discordar? Aqui você pode tudo, tá? Eu acho que é essa linha mesmo, onde a gente olha e talvez o comportamento, as atitudes do outro nos mostram que não é o melhor caminho, né? Então, ao invés da gente levar para um lado ruim, é trazer no sentido de ele também está me ensinando. Ele também está me ensinando. Com esse jeito dele, que para mim, eu estou entendendo não legal. Exato, talvez para mim é reprovável, mas ele também está me ensinando. Mas ao mesmo tempo ele está me levando. Me levando a refletir. Isso tem muito a ver com a fé também, né, Cristina? Muito. Porque às vezes aquele outro que me é difícil, que é difícil para a sociedade, ele me faz aprender muitas coisas também, né? Na fé, como amar a si mesmo, a pessoa, mas também para eu evitar algumas coisas que para mim não é legal. Eu acredito que nós sabemos pouco, né? E nós aprendemos sempre com o outro, porque o nosso conhecimento é sempre pequeno. Sim. Se você pensar que você sabe muito, aí você nunca vai mesmo sair do lugar. Então, o outro, ele fala muito sobre mim, e o outro, ele me ensina a como ser e a como também não ser. Eu gostei. O outro sempre fala muito daquilo que sobre mim mesmo. E também sozinho você faz muito pouco, né? Então, se você achar que o seu conhecimento já está bom, eu não preciso de você nem de você para nada, vou estagnar. Então, é muito importante que a gente caminhe junto, né? Sozinho não dá muito certo, demora mais. Você também pensa assim, doutor Ivan? A gente é exemplo sempre, né, padre? Em tudo que a gente faz. Nada como ser um bom exemplo. Se a gente puder ressaltar as nossas virtudes aos olhos das pessoas, e isso você tem que praticar todos os dias, sendo naturalmente assim. As suas virtudes podem inspirar o outro daquilo de bom que você tem. Perfeito, perfeito. Que legal, é isso mesmo. Doutor Armando, e aí, como é que o senhor vê essa ciranda que a gente está fazendo? Não sei se é a vantagem de falar por último ou não, né? Tive mais alguns segundos para pensar. Mas me veio assim uma lembrança muito forte, até de uma aula que dei hoje, né? De um conhecimento milenar perdido no tempo do continente africano, que fala assim, sou porque somos. E que essa teia humana, essa teia da vida humana, ela se constrói, ela se refaz por múltiplos fios, né? E às vezes assim existem alguns fios fora do lugar. Esses fios são importantes também, que nos ajudam enquanto humanidade, enquanto grandes sociedades, a fazer diferente, a trabalhar em direção a um projeto de luz, a um projeto de evolução. É legal isso aí, tá? É uma coisa, é gostoso pensar isso, né? Porque às vezes aquele que é diferente, é meio estranho, se a gente pensar com carinho, que nem você falou a palavra, o outro reflete muito aquilo que... Muito. Né? Eu costumo dizer assim, né? Tomar café com quem eu gosto é muito fácil. Agora, seria uma boa experiência começar a tomar café com as pessoas que você considera muito difíceis, porque eu acho que você vai aprender mais com elas. Que lhe pesam, é verdade. Exercício. Eu acho que isso aí é uma grandeza. Né? É uma grandeza você conseguir sentar com todos, né? E falar, eu posso aprender com aquele que é difícil, que às vezes eu não concordo e não vou concordar nunca, mas a grandeza de poder falar, olha, eu sento com ele também. É legal, gente, isso é fabuloso, né? Muito bem, com base no pensamento de hoje, a nossa enquete do dia é o seguinte. Vamos pôr essa enquete só para lembrar aí, ó. Você costuma se espelhar nos outros? Sim ou não? Isso aí é uma boa... Outro dia eu falei isso numa homilia, hein? Tá, mas no meu caso, ela vai fugir talvez um pouquinho dessa esfera. Não foge, não. Né? Será que não? Mas eu não vou falar agora para não atrapalhar vocês aí. Olha só. É o povo, vocês estão agora nos acompanhando no Bendita Hora, que vão responder no finalzinho. A Laurinha vai lembrar o padre. Você vai responder sim ou não, tá? Então vai lá, vai no Instagram oficial do nosso programa, né? @Bendita Hora, tá bom? Aí no finalzinho, o padre vai mostrar o que vocês responderam, tá? Fechou? Legal. Gente, vamos aqui ao primeiro pensamento, então? Vamos lá, ó. Deserdar filho ou pai negligente? Isso. Cônjuge fora do testamento? As novas regras de herança em debate no Congresso.
Conta um pouquinho para nós, então, doutora, sobre isso aí. Nossa, tá sempre uma coisa nova. E assuntos importantes também, né? A gente tem aí um projeto de lei, né, para alteração do Código Civil. E, entre outras questões, a gente tem as questões que vão refletir no direito de família. Então, começamos aí os debates. Qual que é a base, né? É a tentativa de dar autonomia para que as pessoas façam seus planejamentos familiares. Então, com base nisso, começa-se a flexibilizar algumas regras patrimoniais, porque atualmente eu posso dispor de apenas 50%, eu não posso deserdar filhos, o cônjuge, ele é herdeiro necessário, então todas essas regras é uma proposta de alteração. Né? E eu acho que depois a gente vai conseguir linkar ali com a questão de economia, porque o quanto a gente, enquanto sociedade, está pronto para todas essas mudanças, né? Por esse planejamento sucessório que entra ali nesse planejamento familiar. Eu acho que seria só importante assim, fazer um recortezinho, mas sem tirar a belíssima explicação da doutora Ellen, que nós estamos falando sobre famílias no âmbito civil. Sim. Tá bom, gente? Tá? Então não vamos... Nesse momento, estamos separando uma coisinha da outra, porque tem uma família espiritual que é aquela cristã, pensada por Cristo e tal. Não é esse ponto agora que nós estamos trabalhando, só para não confundir a cabeça dos nossos telespectadores, tá? Muito bem, doutora. Então, assim, deserdar filho, né? Porque existia uma outra proposta que as pessoas que iam fazer um testamento não se sentiam livres por um direito de falar, olha, mas eu penso que a coisa poderia ser dessa maneira. O objetivo, então, é dar maior liberdade para você escolher essa questão. Atualmente, né, padre, você pode fazer um testamento desde que você preserve 50% do seu patrimônio para os herdeiros necessários, que são os descendentes, os filhos, os ascendentes, enfim. Sim. A proposta é que, em havendo uma situação específica, quando eu falo de pai, de filho negligente, não é aquele negligente assim, desavisado, aquela coisa, não. É o abandono afetivo, é algo mais robusto mesmo. Porque, por vezes, né, padre, um pai, por exemplo, negligente, como está ali trazendo, que abandonou seu filho, que nunca teve ali nenhum contato, nenhum laço, é um herdeiro necessário perante a lei. Entendi. Então, a proposta vem trazer esse tipo de possibilidade, né? Eu entendo que a gente precisa... Por exemplo, você deu um exemplo muito legal. A gente já ouviu falar de casos também de filhos, que a gente usa um termo que eu não gosto desse termo, mas é chamado filho bastardo. Que foi alguém que teve um filho, casou, tá com a esposa, tudo. Só que ele teve um filho num caso que ele teve lá fora. E é filho dele também. E às vezes na hora da partilha dos bens, quando morre o pai, esse pai aqui, o filho também é desse homem aqui. Sim. E às vezes ele aqui, que é de uma outra família, ele também merece o direito desse daqui. Isso aí também está dentro desse... Na verdade, assim, quando essa coisa desse filho bastardo é algo que não é, né, acolhido pela legislação, todos os filhos são iguais perante a lei, até para que esse filho que não tem culpa nenhuma do que, né, da forma como ele foi ali concebido, ele tenha igual direito. Até porque se a gente for pensar um pouquinho, ele já foi prejudicado na vida, né? Quantos não têm o mesmo acesso que aqueles filhos que estão ali sendo criados com o pai teriam? Então, esse projeto de lei, ele está muito mais ligado aos filhos. Ele tem o cuidado de não atender essa demanda de, eu não gosto daquele filho, eu vou retirá-lo do meu testamento. Entendi. Mas... sim, o filho que foi negligente, que abandonou afetivamente, eu vou precisar realmente trabalhar essa situação, né? Um pai que nunca me visitou, que não tem o mínimo laço afetivo comigo, vai ser meu herdeiro. Então, não é assim, a gente tem que entender que a lei vai ser aplicada não para beneficiar situações onde eu quero... diminuir o outro, não, eu quero realmente proteger a família no sentido de, olha, nunca foi meu pai, né, nunca esteve comigo. Então, o legislador, quando ele traz essa proposta, lembrando que é uma proposta, é nesse sentido, né, poxa, esse pai que abandonou, esse filho que abandonou, ele não pode ser beneficiado.
Então, é nesse sentido que a legislação traz. Tá certo, legal. Interessante isso, né? Bem legal mesmo. Vamos aqui mais uma informação muito boa, doutora. Gostei muito desse assunto, hein? Ambiente tóxico no trabalho? No trabalho? Como impor limites e saber quando é hora de sair? Gente, isso aí é um assunto aí que também dá motivo, hein? Ô, Cris, fala um pouquinho aí, porque assim, acho que a maioria dos ambientes sempre vai ter algum momento que você vai ver alguma coisinha meio tóxica ali. Mas como perceber que existe um limite, o que fazer? Dá algumas pistas pra gente, né? Limite é quando nós começamos a adoecer e nos desrespeitamos completamente. Então, eu posso trabalhar em um lugar difícil, vamos dizer assim, né, competitivo, posso trabalhar em um lugar que tenha muitas exigências, isso é normal, né? O que não é bom é quando você tem um líder extremamente autoritário que parta para uma humilhação. Que, na verdade, você tenha um horário de trabalho, mas exige-se que você fique muito mais. O problema não é trabalhar a mais, o problema é sempre trabalhar a mais. O problema é eu nunca respeitar os seus horários, né, e achar que tudo está em prol da empresa. É a forma como eu posso te agredir com palavras, né? Não posso te bater, mas eu posso te bater com palavras. Então, o ambiente tóxico, ele adoece. Não acho fácil, assim, impor limites é quando você é bem assertivo, sabe falar não com delicadeza, mas ao mesmo tempo eu entendo que muitas pessoas engolem muitas coisas porque elas precisam demais do trabalho, como a grande maioria. Porque às vezes também não é só aquele que é encarregado seu, às vezes é um colega seu, exatamente, que é muito difícil de conviver, porque às vezes ele te provoca, ele te humilha, não é? Ele te faz desdém da sua presença. E às vezes nós estamos todos no mesmo ambiente. Lidar com isso é muito complicado. No mesmo ambiente, eu ainda posso ter força para conversar com você. Agora, quando existe um cargo de liderança, as pessoas temem enfrentar e se vai ter alguma reprimenda, né? Então, como é que impor limites é você realmente dizer, olha, até aqui eu posso aceitar, até aqui não. Perceber se é muito adoecedor, começar a ver possibilidades de procurar outro lugar. Eu acho, o jovem de hoje, eu o sinto menos propício a aguentar ambientes tóxicos. Eu já passei por muitas situações dessas. Sim. Onde, na verdade, a gente suporta muita agressividade, muitas pessoas que não deveriam tratar a gente como a gente trata, e você permanece porque ou você quer ficar ali, ou porque tem às vezes também uma autoestima baixa, acha que não vai encontrar outro lugar, emprego não é tão simples assim. Dependendo da idade que você está, no país onde você está, você tem medo de sair, então às vezes você tem um enfrentamento de um dragão. Você suporta muito. Hoje em dia isso está sendo mais olhado, porque hoje em dia tem os processos. Antigamente não tinha processo de nada, você fazia o que você queria, ninguém reclamava de nada. Agora era para você sair 17 horas, você podia sair meia-noite, estava tudo certo e não reclama. Porque uma época foi bem assim. Mas, Cristina, assim, isso que você está trazendo para a gente é tão real na nossa vida, talvez na vida da maioria de nós. Talvez não entraria um pouco, talvez até a doutora que está aqui, sim, que está falando sobre aquela questão do herdeiro e tal, que é um direito. Não teria que fazer também alguma proposta de lei também para você? O cara é o chefão, seja lá o que ele for, para que haja também um limite, para que ele também tem que saber que ele pode ir até aqui, porque se ele passar e isso for provado, ele também vai ser, pode ser prejudicado, né? Hoje nós já temos, né? Hoje nós já temos. Quer falar? O que acontece, o que eu vejo, como a Cristina bem trouxe, né? Nós tivemos ambientes muito... Óbvio que existem, mas hoje a gente tem muito mais controle e as empresas já entenderam que não pode ser dessa forma, né, tóxica. Então, você tem, dentro da própria empresa, você tem reprimendas no sentido de compliance, de denúncias, né? Porque se essas denúncias chegam no Ministério do Trabalho, viram ali uma ação trabalhista, a conta é alta, né, padre? E aí a empresa vai tomar esse cuidado ou pelo amor ou pela dor. E a dor aí é no bolso. Mas, infelizmente, ainda as pessoas, em alguns momentos, são muito tóxicas, né? E poucos se importam se vai ter uma reprimenda, se vão pagar alguma coisa. Então, é uma necessidade, às vezes, de tratar mal, de se impor, né?
O psicólogo hoje seria uma necessidade em todos os ambientes onde as pessoas estão reunidas? Eu entendo que sim. Porque isso iria bastante. Você vai encontrar em qualquer lugar, né? Desde no esporte até na sua casa, empresa, né? Na igreja. Na sua a gente casa. que trabalha com pastoral, a gente percebe que em alguns colegas lá faz um ambiente tóxico. Sim. Um psicólogo, não sou padre, tem que ter alguém ali dando um amparo, né? Muito, porque na verdade, por exemplo, o líder, ele tem alguns poderes, né? E o outro vai sempre, entre aspas, obedecer. Sim. Se não tiver uma força para saber dizer não e se impor, muita gente vai ficar sempre para trás. Então, a psicologia, como o Armando sabe, vai ajudar muito. A gente, por muitos anos, eu acho que tem a mentalidade e muita clareza de que os riscos ocupacionais foram sempre muito bem mensurados. Então, o risco com relação à temperatura, ambiente perigoso. O que é mais moderno é a ideia de mensurar os riscos psicossociais, que eram vistos como assim, faz parte do trabalho, aceite. Aceita. Então, assim, existe essa mudança de mentalidade, porque existe legislação dando valor, falando, as empresas precisam mensurar, monitorar. Por quê? Porque senão isso vai se tornar cada vez mais material para processos, vai documentar. E esses estilos de liderança é interessante, né? A gente tem aí conflitos de gerações. As gerações mais antigas vêm de uma aprendizagem que, assim, nossa, faz parte do trabalho. É quase uma cartilha. Reclamando. Hoje, a grande dificuldade dessas multinacionais, empresas de tecnologia, é porque populações mais jovens não aguentam. Não toleram. Não desejam. Só uma coisinha. Por exemplo, o que é ruim, na minha opinião, é precisar de uma lei para que você seja mais sensível e educado, né? Caso contrário, ia continuar... Não precisaria. Não. Né? Gente, vamos ver aqui mais uma informação. O papo é bom demais, hein? Pelo amor de Deus. Olha, a importância da comunicação na relação médico-paciente. Doutor? Será? Doutor Armando? Será? Qual é a importância dessa comunicação aí, hein? Eu acho que ela é fundamental. Pois é. E olha que interessante. Para todas as áreas de saúde, né, profissionais da saúde de forma geral, a gente vive assim, uma rápida expansão e desenvolvimento de tecnologias de ficção científica, né? Muito se retrata, assim, dos Jetsons, muito se retrata, né, das tecnologias. Hoje você faz uma teleconsulta, uma coisa que a gente imaginava quase impossível. E hoje está no bolso dos médicos, dos profissionais da saúde. Ao mesmo tempo, nas escolas de saúde, medicina, enfermagem e as demais, a gente vem percebendo um desequilíbrio no ensino de tecnologia em detrimento da relação humana. Sim. E eu sou um defensor e trabalho muito arduamente em escolas de medicina para que a gente possa educar os nossos futuros médicos, tá? Neste equilíbrio, em usar a melhor tecnologia possível, porque ela é importante estar aí. Todo mundo que passa por uma situação de enfermidade quer, deseja, mas sem perder aquilo que a gente fala do médico de família, do passado, que conhece a sua história, que conhece, sabe, os seus hábitos de vida. Isso é uma coisa que, infelizmente, muitas vezes é deixado para depois e não sobra espaço. Posso fazer só um parênteses? O que você está falando é sensacional, mas eu acredito que ele até existe para um tipo de classe. Ah, perfeito. Para um tipo de classe, Isso. porque o pobrezinho que vem lá do barro mesmo e precisa do médico para ter uma relação, infelizmente a gente percebe essa dificuldade de... como é que você está, seu José Benedito de Paula, Dona Maria Antonieta da Penha? A senhora está aí, eu estou aqui, pode me ligar, pode quando precisar. Isso aí é uma realidade que infelizmente ela é para algum Titanic assim da vida, sabe? E aí a necessidade pela expansão rápida de vários cursos de medicina da gente lembrar desses futuros médicos da ideia do propósito, da missão de vida, de abraçar essa profissão. Da humanização. Né? Que você consiga lembrar do que te motivou lá atrás. Isso muitas vezes fica esquecido. Humano, né? Acima de tudo. E eu queria deixar também uma mensagem, até para os nossos colegas de casa, que é um tema de um colega psiquiatra que levou para um congresso recentemente e para mim, assim, fechou demais com aquilo que eu defendo e acredito, de que talvez o primeiro medicamento que a gente receba numa consulta de saúde
seja essa relação humana. Fechou tudo. Matou a E essa pau. relação, a gente sabe quando a pessoa nos marca, né? Quando a pessoa nos olha, quando a pessoa nos escuta. Isso é um remédio Aquele por si filme só. lá nos marcou muito, que o rapaz chegava lá, o ator, né? Como é o seu nome? Isso. Ele, como médico, ele já perguntava, como é o seu nome? Só uma coisinha, Perguntou meu nome? quando você vai ao médico, você está fragilizado, né? Ninguém vai ao médico. Mas, então, se a pessoa não, pelo menos olhar para você e te reconhecer como pessoa... Não é? Isso já levanta muito a pessoa que está doente. Muito bem, minha gente. Vamos aqui mais uma informação? Mostra aqui, ó. Como lidar com taxas de juros altas e reduzir seu endividamento. Eu estava brincando aqui, gente. Como reduzir o seu endividamento. Depende, se for casado com a sua esposinha lá, dá umas férias para ela. Deixa ela na ilha lá um pouquinho. Fica na ilhazinha, Febenzinha, lá, longe de shopping, longe de tudo esse negócio. Você vai ver que o seu rendimento vai melhorar, tá? Mas é mandado eu ficar quieto aqui. Mandaram eu ficar quieto. Falar, pá, deixa o doutor falar que ele vai falar direitinho. Doutor Ivan, como lidar com taxas de juros altas, isso é importante, e reduzir o nosso endividamento. Muita gente está endividada, doutor. Muita gente. 80% da população do nosso país. 80%? Exatamente. As E a pessoas gente não pensa têm que estão noção. tudo de boa, né? Se vestem bem, tem carro bom, tá morando num apartamento legal e tá cheio de dívida? Tá morando num apartamento legal, com 3 prestações atrasadas, a roupa no cartão de crédito, pagando 15% ao mês. Meu Deus do Isso céu. que o senhor falou de colocar numa ilha, Numa ilha. sem internet e sem cartão de crédito. Pelo Porque amor hoje de você Deus. tem compra online. E sem que você embarcação pode- para voltar por enquanto, né? Exatamente, Isso é uma coisa assim, Mas é uma realidade. O principal vilão dessa história é quando você não administra bem o cartão de crédito, né? Esse é uma é o droga, grande... né? É o uma droga administrar lícita. ele, é o administrar ele. O cartão de crédito, quando você usa da maneira correta, ou seja, eu controlo, eu sei quanto eu vou gastar, quanto eu vou pagar e eu tenho dinheiro para pagar isso lá na frente. Certo. Ótimo, ele é um instrumento financeiro. Muito bem. Agora, quando você compra uma válvula de escape e fala, hoje eu estou triste, eu vou no shopping. Aí tem aquelas 2 palavrinhas que as mulheres adoram, sapato e liquidação. Quando junta, imagina o que dá, né? O estrago. Então, quando eu faço isso com uma válvula de escape ou uma falta de controle, esse é o grande problema. Entendi. Se eu consigo usá-lo como um expediente financeiro que vai facilitar a minha vida, tudo bem. Senão, fica muito difícil. Mas e como colocar isso dentro do cérebro da pessoa? Porque a gente sabe que isso aí é uma verdade, mas é muito difícil na prática, porque a gente vive no meio de um grupo de pessoas que o tempo todo uma pessoa está se mostrando para outra. Olha que eu adquiri. Onde você comprou? Nossa, como tá lindo o seu sapato. E aí, esse cabelo, você passou no cabelo. Isso daí vai inflando você e você sabe, eu não tenho condições de pagar agora. Eu me meto em dívida, porque eu quero consumir. Tem até um pouco com aquela pergunta inicial, você se espelha em quem? Aí, sei lá, vai. Mas é exatamente isso, a questão da ostentação. Ostentação. As Boa. pessoas querem ostentar aquilo que elas não são. Tem uma frase muito bacana que diz assim, o que é o status? Qual é a pior coisa do status? O status é você usar um dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa, para mostrar para quem não interessa aquilo que você não é. Mas a pessoa que é uma pessoa que procura ostentação, não é porque talvez ela está fazendo um juízo, e aqui a gente tem que respeitar, mas eu não acredito que esse, para mim, não é a verdade. Que para ela ser valorizada, ela tem que se mostrar que ela está no meio de todo mundo. Esse é o problema nosso ultimamente, principalmente em função de internet, né? Os influencers, pessoas que querem fazer com que você mostre aquilo que você não é. Se você sai fora desse teu controle, não dá certo. Segura um pouco. Faça isso com o seu dinheiro, com o dinheiro que você tem. Porque o que você paga de juros é muito mais do que aquilo que você acaba gastando com coisas que você ostenta e que poderia ser mais bem aproveitado. E a cobrança é cruel, né, doutor? Imagina, gastar R$1.000 no cartão de crédito, mês que vem é 1.150. E aí, como é que fica? Não dorme bem. Não dorme. Você está sempre com a cabeça... 73% dos casos onde as pessoas perdem o sono é por problema financeiro, mais do que problema de saúde. Nossa Senhora. Eu costumo dizer, né? Eu sou médico das finanças, eu cuido da parte que mais dói, que é o bolso. Né? Porque se não vier isso na frente, como é que você faz? Você não tem dinheiro para pagar a consulta médica, o plano de saúde, comprar um remédio, como é que faz? Então tem que cuidar disso primeiro. Para com a ostentação. É difícil, são mudanças de hábitos. Você vai ter que mudar os teus hábitos naturais. O problema é que a gente não teve e não tem
e continua não tendo uma educação financeira no Brasil. E a cultura, ela nos conduz ao contrário o tempo todo. Ao contrário, é ostentação. E é o que eu digo, hoje a internet está sendo o grande vilão, né? Outro dia eu vi um post muito engraçado, o cara dizia assim, o jacaré queria ficar rico vendendo casca de banana, só que ele não tinha dinheiro para comprar casca de banana. O que ele fez? Ele montou um curso dizendo assim, como ficar rico vendendo casca de banana. Então, quer dizer, é o síndrome do impostor, né? Ele não é aquilo, mas ele quer mostrar para todo mundo que ele é. E aí entra nessa ciranda, nessa roda. Só falando isso aí, só para fechar, que é maravilhoso esse tipo de assunto. Diz que fizeram uma pesquisa, não faz muito tempo não, no Nordeste, o alto índice de suicídio de jovens lá, mas que trabalham na roça. E por quê? Porque eles já tinham acesso à internet e essa questão da ostentação, eles falam, poxa, eu também quero, eu preciso comprar, eu preciso reconhecer. E como eles viram que eles não têm como mal sair de lá, para vir para uma metrópole, etc., eles começaram a entrar em crise, Cristina. Sim. E começou a ter muitos casos de jovenzinhos, de jovenzinhas se suicidando. Essa questão da ostentação. Então, a questão, muitas vezes, de você não... Ou seja, o consumo, né, padre, ele vem até antes, a gente olhar para o que está consumindo nas redes, né? Então, quem eu estou acompanhando? Exatamente. O que é que essa pessoa me soma? Qual é a realidade daquilo? Porque é impossível acompanhar, né? Você consumir na mesma frequência, naquele mesmo padrão. Perfeito. Então, muitas vezes é onde quem você está se espelhando. Estou me espelhando muito na internet ou nos outros. E aí eu posso entrar numa crise de dívidas, depois eu vou me matar porque eu não consigo nem pagar minha dívida. Exatamente. Também. Legal, gente. Ó, vamos ver outra informação aqui, ó. Divórcio cinza, hein? É o pessoal que está cabelo grisalho aí, ó. Porque quem tem 50 a mais decide cada vez mais pela separação. Outro dia nós trouxemos um assunto parecido com esse, mas eu queria entender agora, minha querida doutora Ellen, fala um pouquinho, por que vem crescendo aí esse divórcio cinza aí, né? O que está levando isso, doutora? Porque me parece que eu sou uns 50 a mais já, né? O que está acontecendo? A gente está querendo separar, a mulherada também, por questões do que o mundo está oferecendo, pelas condições possíveis que hoje você pode ser mais independente, ou por essa coisa da longevidade que um cinquentão tá bonitão pra caramba hoje, nem parece mais os 50 de há 20 anos atrás. Explica um pouquinho tudo isso, doutora. Tudo isso é um pouquinho, de cada coisa. Exatamente, padre. De fato, nós estamos vivendo mais. E aí, aquela promessa do pra sempre, lá, o Walt Disney e tudo mais, isso está começando a ser questionado. Então, vivendo mais, com toda essa informação difundida, onde você entende que existem outras possibilidades que estão para além do par romântico, então não necessariamente as pessoas estão se divorciando porque querem viver novos amores, mas porque entenderam que a vida está para além. Então, sim, está acontecendo com muito mais frequência, as pessoas entendendo que aquela relação perdeu o sentido e que é possível recomeçar, né? Então, a gente é como se eu estivesse enxergando vida após os 50. Né? É uma idade ali que você está tão inteiro, você está tão inteiro, você já tem patrimônio, por vezes já tem filho, e às vezes aquela relação não agrega mais. Eu acho que quando a gente fala disso, a gente também está falando das questões dos relacionamentos tóxicos, onde você vai trabalhando cada vez mais essas informações, as pessoas estão entendendo o que é admissível e o que não é. Né? Porque no tempo lá da minha avózinha, da minha mãe, a gente ouvia muito, eu cresci ouvindo assim, ruim com ele, pior sem ele, casamento é tudo igual, mas a gente está entendendo que não, que é possível ter relações maravilhosas, né? Relações saudáveis, então se a pessoa não está contente ali, está acontecendo realmente essa possibilidade de alteração. Uma lembrança de uma tira de jornal que rodou a internet por um tempo, se não me engano, dos anos 60, 70, que o título dizia assim,
esta senhora de 40 anos foi acometida e que hoje gera um choque. Leva. Um choque, um tapa na orelha. Depois. Porque com a ideia, né, a conotação de que assim, alguém de 40 anos já estava com a vida, já estava assim, preparando para uma aposentadoria, para terminar, não poderia ansiar mais por novos objetivos. E me lembra agora... Os seus descendentes. Descendentes, já fazendo o testamento. E essa última semana, né, um grande programa de streaming lançou agora uma versão de Casamento às Cegas, que é uma coisa que chocou. Por quê? Porque com a proposta de 50 a mais. Ou seja, pessoas procurando um novo amor, uma relação, desde que tenha esta variável, a questão da idade, né, trazendo essa atualidade para os nossos tempos. Sim. Interessante. Talvez que se a gente pegar aquela coisa que eu não quero para mim e tentar enxergar que é bom, quem sabe, na fé, a gente descubra que essas pessoas comecem a despertar que nem todos têm a vocação para se casar. Que é uma palavra da igreja. Só que muita gente se casa... Porque sente vontades humanas, como qualquer ser humano, e acha que aquelas vontades significam que eu tenho que ter uma família. Não significa isso. Então, de repente, muitas relações de pessoas que se casaram sim, tiveram filhos, e na verdade, se for no âmbito espiritual, elas nem deveriam se meter para se casar, tá certo? Isso é uma coisa que a igreja sabe disso, por isso tantos terrores de divórcios, porque quem casa tem a vocação para casar é uma outra dimensão, né? Então a pessoa casa sabendo o que ela está fazendo. Hoje muita gente não sabe, né, Cristina? Sim, e o casamento também deveria ser olhado de uma forma mais séria, né? Também não é porque você tem tantos anos de casado, envelheceu, agora vamos para uma nova relação. Isso. Então tem que ver realmente o que não está dando certo por uma questão real, ou uma questão, quero viver uma nova aventura, um novo jeito de ser, porque estou super bem. Porque daí eu acho que é uma desumanização com as pessoas. Perfeito. Maravilhoso, doutora. Vamos ver aqui mais uma informação. Olha aqui. Nada saudável. A projeção é um dos mecanismos de defesa mais comuns. Cristina, nada saudável. A projeção é um dos mecanismos de defesa muito comum, é? Muito. A gente usa, sim, porque a projeção, ela é um mecanismo de defesa que eu tenho para me proteger do que eu não gosto em mim, do que, na verdade, eu não gosto de reconhecer que eu tenho. Então, eu sinto raiva, né? Então é mais fácil, ao invés de eu falar que eu tenho raiva, é mais fácil eu falar, é o Armando que tem raiva de mim. Eu sinto inveja, eu sinto culpa. Então, reconhecer que eu tenho sentimentos e emoções complicadas, fica mais fácil eu projetar no outro. Mas ele sempre é de defesa? Não, em alguns momentos, assim... Eu posso projetar no meu talento algo bom para mim, que não é porque eu estou mal. Não, mas veja, eu posso, por exemplo, eu posso projetar... A projeção, ela é ruim quando, na verdade, eu não permito me conhecer, né? Eu não exerço a questão do autoconhecimento. Aí ela passa a ser uma projeção ruim. Agora, aqui nesse caso, quando eu uso ela como defesa, é uma armadura, né? Que eu coloco para, na verdade, não reconhecer o que eu tenho de negativo e falar, não. Por exemplo, se eu acho que eu não gosto dela, é mais fácil dizer que ela implica comigo. A questão da infidelidade, né? Às vezes eu tenho tendência à infidelidade e aí eu fico completamente vendo muitas infidelidades no meu parceiro. Porque, na verdade, eu projeto o que eu gostaria de fazer em mim. Normalmente. Eu acho que em alguns momentos pode até ser saudável, poucos, porque é um momento que você, às vezes, usa para se proteger um pouco da ansiedade, né? Para baixar um pouco a ansiedade, então você projeta. Agora, quando ela fica persistente e você só projeta, aí eu entendo como adoecedor. Bastante adoecedor. E muito dolorido. Eu te dei essa provocada e você é excelente, como sempre, né? Porque, assim, às vezes a gente também faz projetos de coisas que você está gostando do que está surgindo em você. Isso. Então, você também pode fazer um projeto, né? Nesse sentido, né? Ele não é negativo, não é... Se eu tiver um excelente autoconhecimento, o que eu estou projetando? O que eu estou projetando, eu tenho um conhecimento, então, de repente, ele pode ser saudável nesse sentido, né? Sim. Mas, normalmente, é isso que você estava falando mesmo. A gente, às vezes, a gente faz projeção em defesa, né? De alguma coisa para não me conhecer, né? Porque se conhecer dói, né? E reconhecer que a gente tem inveja, tem culpa e isso te trava. Então é mais fácil eu culpar o outro. E é muito adoecedor, né? É muito
adoecer. Vou sair do país porque o país está ruim e então eu vou usar um mecanismo de defesa. Por que você está indo embora? Eu estou indo embora por causa disso, o país não ajuda, meus filhos, não sei o quê. É uma coisa de defesa, porque eu estou vendo no outro lado, é isso que também estava dando exemplo. E, de novo, né, eu acho que quando você projeta muito, é melhor, por que aquela pessoa te incomoda tanto, né? Por que você tem tanta dificuldade em determinadas situações, né? Tá com medo de quê? Então, esse olhar pra gente, porque é muito mais fácil eu criticar o outro do que reconhecer que a inveja é minha, que a incapacidade é minha. Dolorido. Então eu projeto e isso torna as situações a dificuldade de conviver sou eu que estou fazendo. Os relacionamentos ficam insuportáveis quando você projeta, porque você adoece, porque eu vou colocar coisas em você que não são suas, mas eu posso ter um poder de influência muito grande na projeção. Verdade. E aí eu destruo o outro. É verdade. É aquela história de quando eu aponto um dedo para você, tem três apontando para mim, né? Mas você falou uma frasezinha, o poder de influência. Se às vezes eu sou uma pessoa que eu fico toda hora na defesa, usando mecanismo de defesa, tem pessoas que têm uma facilidade de convencer você. Eu vou acreditar. Né, naquilo que é o meu projeto de defesa e você acredita e vira um inferno contra aquela pessoa, sei lá o quê. Porque imagina você ter durante anos da sua vida alguém ao seu lado dizendo que você é aquilo, exatamente. Você passa a acreditar, né? Por isso que nos meus atendimentos eu vejo tantas mulheres com tanta dificuldade de saírem de relacionamentos tóxicos e aí às vezes até as amigas, padre, ligam e falam, ajuda, mas calma, ela não consegue ver porque o outro projetou tanto, manipulou tanto que ela fica sem defesa. Verdade. Interessante, hein? Bom, aqui mais uma informação. Somatização. O que é o conjunto de sintomas físicos agravado pelas emoções? Uma coisa belíssima, uma das coisas que mais eu gosto de me aprofundar na ideia de que o corpo fala, né? Então o corpo fala das mais diferentes formas, o corpo fala não, o corpo grita. E talvez, assim, a nossa incapacidade de ouvir o que está sendo expresso. Por formação, eu tive muita oportunidade de estudar doenças físicas, doenças de áreas médicas específicas, como a gastroenterologia, a cardiologia. Só que naquele limiar da doença que o médico diz, mas o exame está normal, só que a presença está aqui. Tipo assim, o desconforto é real. E o que é isso? E isso são todas essas coisas que nós estamos comentando aqui, né? Sobre esses mecanismos de defesa inconsciente, formas ruins de se lidar com as emoções que não aceitam, enfrentamentos. E que assim, a gente tem uma quantidade absurda de adoecimentos que na verdade se dirigem para essa má gestão das próprias emoções. E a gente vive hoje, se fala muito de inteligência emocional, e os últimos estudos vêm mostrando que assim, a gente está num decréscimo de inteligência emocional por causa dessa linguagem virtual. Então a gente tira das nossas crianças a oportunidade do encontro na presença de pares. E quanto mais tempo ela fica exposta nesse mundo virtual maravilhoso, estimulante, etc., ela perde uma linguagem fundamental de aprender a lidar com desacordo, com diferença, aprender a descrever o que está sentindo, né? E somatização em clínicas médicas, em prontos atendimentos, é responsável por uma quantidade absurda de falsos diagnósticos, no sentido de que a pessoa vai, faz o eletrocardiograma e muitas vezes recebe a notícia de que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque o desconforto está lá. Então não é a doença cardíaca diagnosticada, mas é um coração que sofre por aquela emoção muito mal administrada na pessoa. Perfeito. Então, assim, é um tema importante, é um tema que não adianta medicalização, a gente sai, a resposta às vezes é pior, de você tentar abafar esse grito do organismo, né, o teu organismo que uma dor estranha e etc. leva facilmente a ingestão de algum medicamento para abafar
No olhar. Aquela linguagem. Pior que isso aí sempre existiu, mas agravou-se no advento mais recente dessa coisa da era... Da velocidade. Genética, da velocidade. Agravou-se. Essa velocidade, extrema velocidade. E falando a gente falou muito hoje, né? Eu acho que cortou bastante os assuntos, a questão do uso das redes sociais e etc., que a gente parte de um princípio que seriam neutras, mas não são, porque o que alimenta a comparação é um algoritmo criado para mantê-lo preso naquela esteira, porque é aquilo que faz os proprietários mais ricos do planeta Terra é o que faz o negócio ser tão rentável. É você olhar o tênis, é você olhar a calça, e quanto mais você olha, o algoritmo entende que é aquela informação que eu preciso estimulá-lo. E você fica preso. Na verdade, você está aprisionado. Você está aprisionado. A somatização tem a questão da comunicação que você falou com o médico. O médico precisa, né, ver que é para além da medicação. Isso, exatamente. E eu atendo, por sorte ou azar, né, brincando, eu atendo muitos médicos que não aprenderam a escutar o seu próprio corpo. Então, por curiosidade, são médicos jovens ou todas não, de todas as faixas todas as etárias. Faixas etárias, né? Isso. Legal. Vamos aqui mais uma informação, gente. Pô, legal, hein? Saúde financeira. Mudanças de hábitos que nos trazem boa saúde financeira. Quais seriam os bons hábitos? Vai depender de cada um, né? Existem 5 passos que eu costumo dizer que são os fundamentais para você ter uma boa saúde financeira. Organização e planejamento, né? Quanto eu ganho, onde eu gasto, né? Dizem economia, racionalização do disponível, né? Faço tudo aquilo, faço um controle, que é o segundo passo. Opa, esse mês aqui eu gastei demais, vou segurar a pizza, não vou comprar tanto sapato. Esse mês eu vou comprar só 8 no máximo. Ele apontou para você, Cris. As mulheres que têm essa característica mais. Só que não. E fazer a gestão disso, né? Que é exatamente isso. Onde é que eu estou gastando? O que eu estou gastando? Onde eu quero chegar? Quais são os meus planos, as minhas metas? Renegociar sempre, se você está endividado, como eu disse, 80% da população brasileira. Bom, se eu estou no cartão de crédito, vai lá no banco, conversa, tenta um empréstimo mais barato, 3, 4, 5%, que já não é barato, mas é melhor do que 15 ao mês. Sim. Né? Então, renegocia tudo, renegocia plano de saúde, renegocia a internet, etc., para que você gaste menos. E aí procurar formas de ganhar mais dinheiro, né? Você tem que, se você não consegue mudar isso, você tem que pelo menos ganhar mais dinheiro para fazer frente àquilo que querer, todo mundo quer. Eu quero, também quero, você também quer, eu quero morar num apartamento assim, eu quero comprar, preciso comprar. Mas vamos fazer um estudo de você, vamos calcular, né? E por que eu quero morar onde eu não posso morar, né? Se eu quero morar lá, eu tenho que lutar por aquilo. Então, eu preciso me controlar, saber onde eu estou gastando e buscar mais fontes de renda, né? Não ter uma única fonte de renda. Hoje, com a internet, você consegue fazer isso muito facilmente. Né? Sem atalhos, né? Exatamente. Porque muitas vezes se oferece os falsos atalhos e é promessas de dinheiro muito fácil. Porque, olha, eu estou dividindo aqui um jeito fácil. Fácil demais, muito. Aquilo que eu falei da casca de banana, né? Então, assim, eu preciso saber o que é verdade e o que não é, né? O que é fake news ou o que o cara está se aproveitando da minha boa vontade. Não, eu quero ganhar mais dinheiro, então eu vou atrás desse cara. O que esse cara construiu? Você conhece alguém que fez isso, que está tendo resultado? Porque as redes sociais elas estão dando uma falsa impressão para nós que nós podemos tudo e ganhar dinheiro fácil. Só que a gente esqueceu de uma palavrinha aqui que é competência. A competência muitas vezes ela tem a ver não só com o ensino, o estudo que eu faço, mas também com as habilidades e os dons que eu tenho. Né? Então às vezes vou me meter para cantar e pode falar, pô, você canta bem, mas estou falando para te agradar, mas você não canta legal, pô, tá certo? Então não é isso, eu acho que a gente também tem que ter essa coisa. Eu tenho que saber ganhar dinheiro mais do que eu já ganho. Exatamente. Mas cuidado, não vai se meter em qualquer coisa aí também, porque você não vai ganhar dinheiro nunca. Pois é, então. Você tem que buscar dentro das suas habilidades. Das suas habilidades. É possível você perfeitamente. Fazer. Não adianta você querer... Mas que todo mundo está ganhando dinheiro com isso, doutor. Mas os outros, e você?
Sabe o que eu vejo muito? Gente que sai de emprego e fala assim, vou montar um restaurante, uma pizzaria. Por quê? Porque todo mundo precisa comer. Então eu vou fazer isso. Só que eu não tenho essa competência. Uma das coisas mais difíceis que existe é você administrar um restaurante. Aí, tá vendo? Ser empreendedor não é tão fácil. Não. Às vezes as pessoas deixam, né, um trabalho fixo para ser empreendedor. Não é para todos. Não é fácil, não. Uma vez eu fiz um curso do Roberto Niachi, que eu costumo dar o crédito para ele, que ele me dizia o seguinte: o empreendedor brasileiro é igual a como é que fala aquele? Piloto? Não, aquele que lutava na arena, o gladiador. Gladiador. Quanto mais ele treina o seu esporte, mais ele corre risco de morrer. Boa. Não é? O empreendedor, quando ele começa a crescer, às vezes o preço do crescimento ele é alto. Sim. E você pode cair e quebrar. Então tem que ir com prudência, com calma, olhar as suas condições financeiras, ver, então onde é que eu estou ganhando dinheiro, onde que eu não estou, o que que eu preciso mudar, e não simplesmente sair crescendo. Não, agora tem muita gente que fala de papai, não sei porquê, eu investi, todo mundo se dá bem com isso e eu não dou bem com isso. Padre, reza por mim. Fala, será que é só questão de oração? Pois é. Você está fazendo os seus controles financeiros? Pois é. Você está olhando qual é o mercado? O doutor aí, o doutor Ivan também pode te ajudar. Oi, a Laurinha quer falar. Oi, Ivan, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu queria saber, hoje em dia os jovens têm muita dificuldade de guardar dinheiro, tudo está cada vez mais difícil. Cada vez você vê mais jovens com problemas de dívidas por conta de cartões, tudo, enfim. Queria saber uma dica que você daria para os jovens que estão assistindo, para a gente aprender melhor a como guardar o dinheiro, assim, se tem uma coisa que a gente pode começar desde agora que vai impactar no nosso futuro. Então, assim, Laurinha, todo mundo tem as suas receitas, né? Pelo menos a maioria dos jovens, para fazer isso, tem que ter algum tipo de receita. Não é guardar o que sobra, é guardar antes de gastar. Então, você põe uma meta na tua vida, 10%, 20%, 30% daquilo que eu ganho eu quero guardar. Você estipula isso e com um objetivo, seja ele qual for. Então, na hora que você recebe a tua renda, você separa aquele dinheiro não é teu. Aquele dinheiro já fica separado para um objetivo, para uma meta, para o teu futuro, seja lá o que for. Na frente, mas sobrou isso aqui, mas com isso aqui eu não vou conseguir. Se vira, dá um jeito, segura, não vai no shopping, não vai na internet, segura. O importante é você guardar no início e não o que sobra, porque senão não sobra. É não se preocupar com o status principalmente nessa hora. Exatamente. Então, assim, eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero ir para a Disney, eu quero fazer uma viagem para a Europa, quero comprar um apartamento. Quanto eu preciso guardar? Quanto é possível da minha renda eu guardar? E aí faz um esforço para guardar aquilo no momento inicial. Esse esforço a gente chama de sacrifício, né? Exatamente. Exatamente. Escolhas, não. Pode ser um sacrifício, né? Que pode levar algum tempinho para o jovem, tá? E o sacrifício que é, padre? Um sacro ofício. Isso. Tá certo? Então, assim, espera um pouquinho. Eu vou separar porque eu tenho um objetivo, eu quero chegar em algum lugar. Então, eu vou guardar na frente. E esquece aquele dinheiro, não é meu. Tá certo? Obrigada, viu? Maravilhoso, hein? Olha, o doutor Ivan deu uma aula aqui para muita gente aqui. Entendeu, Barba? Tamo junto, hein? É isso aí. Mas algo acabou? Vamos então ver como é que ficou, como é que o nosso povo respondeu a nossa enquete aí, ó. Você costuma se espelhar nos outros? 35,7% diz que sim, mas 64,3% diz que não. Eu não me espelho nos outros, não. Olha, que bom que a maioria está dizendo isso, eu acho, né? Parece que está mostrando uma maturidade aí, né, Cristina? Não é? Gente, olha, o programa acabou. Eu fiquei, assim, de verdade, muito feliz de receber aqui os nossos convidados. Pela doutora Ellen, você é muito querida, muito capaz. Muito obrigado. Obrigada. Volte conosco aqui. Obrigada, tá bom? Tá aí os contatos da doutora, todos eles aqui, tá? Doutor Armando, você é muito bom, hein? Obrigado. Essa somatização aí, pô, eu tô precisando ter mais aulas tuas aí. Já quer mais dicas. Mais dica. Doutora Cristina, você é maravilhosa como Obrigada. sempre. A gente aprende muito com você, viu? Estou com você. Tá? Tamo junto sempre. Doutor Ivan, gostei demais de te conhecer. Eu também gostei. Padre, Volta obrigado aqui. pela convite. E obrigado pelo seu livro aqui que eu vou ler. Fiquei muito mais curioso. Saúde financeira sem mistérios, hein, pessoal? Tá? Pois me E, olha, conte. que Deus abençoe você. Lembrando que hoje à noite não tem aquela missa lá à noite, lá na Nossa Senhora da Lapa, com orações carismáticas. Hoje não, só semana que vem. Tchau, meu povo. Olha aí, ó.